Mulher que se sentiu enganada pelo ex ganha na justiça direito de receber indenização de R$100 mil. Com o fim do relacionamento, que durou 2 anos, ela cobrou o dinheiro que gastou para pagar as dívidas dele durante o namoro. O que significa estelionato sentimental? Você prometer para a pessoa, estimulando com ações que você contribui o sentimento dela e, na verdade, não é isso. Como se fosse uma pessoa abusando da outra sentimentalmente. Se aproveitar de uma situação dentro de um relacionamento amoroso e obter ganhos financeiros com isso, pode caracterizar estelionato sentimental. Recentemente, a Justiça aqui do Distrito Federal condenou um homem a pagar uma indenização por danos morais e materiais à ex-namorada. Segundo a decisão, ele teria feito dívidas no nome dela de mais de R$100 mil. No ano passado, a defesa do acusado entrou com recurso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal na tentativa de reverter a sentença. Na época, a defesa do réu afirmou que o dinheiro era emprestado pela namorada de livre e espontânea vontade. A decisão contra o rapaz foi mantida e não cabe mais recurso. A indenização foi calculada pelo valor da dívida mais correção do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais juros e mora. Para esta psicóloga, é preciso tomar certas precauções dentro do relacionamento para evitar esse tipo de problema. Comparar os comportamentos, né, do que a pessoa faz, né, com o que a pessoa diz, né, com o que você quer e espera no relacionamento. Por meio de nota, o advogado do réu informou que o cliente propôs o parcelamento da dívida em prestações mensais de R$500. E para falar mais sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o advogado e professor de Direito Penal, Cleider Rodrigues Fernandes. Professor, bem-vindo ao nosso Jornal da Justiça. É um adjetivo novo a um tipo penal existente há muito tempo e muito falado, né? Sim, Carol, boa tarde. E, realmente, o tipo penal em si, ele não mudou. A legislação ela já existia no Código Penal de 1941. O que ocorreu foi uma adjetivação ao tipo penal. Colocaram o estelionato do capítulo do Código Penal, estelionato e outras fraudes, acrescentaram o adjetivo sentimental. Observe, neste caso estamos falando de uma matéria civil. Todo o tônus que foi observado e analisado nessa decisão é de cunho civil, apesar de que o delito estelionato ter uma previsão específica na matéria de direito penal. E ela pode, então, um tipo penal desse, com esse adjetivo, a pessoa pode requerer uma indenização civil e tentar o ingresso de um processo penal também? Sim, perfeitamente. Observe, ainda no ano de 2007 para 2009, o TJ de Minas Gerais enfrentou esta matéria sobre um casal que estava para casar, ou seja, os atos matrimoniais todos realizados, e no dia do casamento a moça toma conhecimento por meio da amante que ele mantinha um relacionamento extraconjugal. Naquele caso em particular, o tribunal entendeu que caberia a ela uma reparação de dano material, ou seja, as despesas oriundas do casamento, além de uma reparação moral. Naquele caso ficou em R$50 mil os danos materiais e R$10 mil os danos morais. Já na esfera processual penal, nós também temos relatos de matéria enfrentada neste tônus, ou seja, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e também o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Mas é mais comum recorrer, então, a uma indenização civil, né? Danos morais, materiais, do que um processo penal propriamente dito. Na verdade, as duas matérias têm sido reclamadas na Justiça constantemente. A diferença, neste caso, que eu enxergo é que, para esta matéria, em função do valor patrimonial que a autora sofreu uma perda, um decréscimo de aproximadamente R$80 mil, com a atualização monetária, chegamos a R$100 mil. Então, houve uma conotação um pouco maior para a matéria. Este caso em si é um caso recorrente. Esses dois casos que eu citei para você na ótica penal, eles ocorreram sobre esse mesmo perfil. Homens que se locupletaram de mulheres num perfil social específico, ou seja, mulheres maiores de 45 anos, que vinham de um término de relacionamento e que naquele momento encontravam-se fragilizadas. Um deles
chegou, inclusive, a introduzir substâncias para que elas pudessem ficar entorpecidas e ficar mais fácil, então, se vangloriar dos patrimônios e dos bens delas. Perfeito. Professor, para configurar essa prática aí, o prejuízo precisa, de fato, acontecer? Certamente. Para ocorrer a reparação do dano civil, é necessário que nós tenhamos aqui a demonstração de que ela sofreu prejuízo. Quanto ao dano moral, observe, nós teremos que fazer todo um conjunto de informações para que possa demonstrar no meio do meio social em que ela vive, no meio social em que ela está acostumada a frequentar, que ela sofreu esse prejuízo no meio dessas pessoas. E com isso ela está o quê? Diminuída, fragilizada, e isso então o tribunal, analisando, poderá quantificar por uma reparação de dano moral. E processos como esses são recorrentes nos tribunais, professor? Ou ainda é um caso novo? Olha, são casos novos? Ainda são considerados como os casos novos. Nós temos pouca matéria sobre isso. Observe, tanto é pouca que o adjetivo sentimental ele foi colocado nesta matéria aqui, dando uma grande conotação. Estelionato sentimental. Observe, se eu for analisar a palavra estelionato, eu estarei falando exclusivamente para um tônus penal. O sentimental é que foi trazido para a matéria para, então, encaixar na possibilidade de uma reparação do dano moral. Tá ótimo, professor. A gente volta, então, no próximo bloco com mais informações sobre esse assunto. Obrigado. E aqui no estúdio voltamos a falar com o advogado e professor de Direito Penal, Cleider Rodrigues Fernandes. Falávamos, então, professor, sobre o estelionato sentimental, isso. Não é isso? Ele não configura extorsão exatamente por não haver ameaça nem violência? Isso mesmo, Carol. O estelionato é uma matéria em que está envolvido a boa-fé objetiva, né? Principalmente nesse contexto que nós estamos abordando a matéria enfrentada pelo TJDFT, oriunda da 7ª Vara Civil de Brasília. Ali buscou-se demonstrar que o réu ele subverteu a boa-fé objetiva da autora, se locupletando de bens que ela poderia auferir a ele, com a seguinte ideia: olha, eu estou num momento ruim e gostaria que você me auxiliasse, e no futuro, ou seja, ele criou uma condição de reparar, no futuro ressarcir. Isso nessa esfera civil. Na esfera processual penal, ou propriamente do delito penal, eu preciso de duas realidades específicas, ao encontrar a autoria e a materialidade para o delito. Ou seja, o réu tem que praticar a vantagem contra a vítima e eu tenho que identificar o réu propriamente dito para que ele sofra a ação. E diante disso eu te pergunto, deve haver essa comprovação em forma de documento, testemunha? Como é que é a prova desse delito? Para as duas realidades caminham com a mesma ótica. No processo civil, eu vou precisar demonstrar todo o prejuízo material conforme tem se noticiado para esse caso de Brasília. Uhum. Casos singulares, como eu disse anteriormente, no outro bloco, Minas já enfrentou 5 casos, eu me recordo que de aproximadamente 5 casos, de mulheres que sofreram reparação de danos em função de problemas do convívio e demonstrado o dolo, certo? Justamente ferindo a boa-fé objetiva da pessoa, e de homens que também tiveram a oportunidade de buscar reparação de danos, a grande maioria lá na esfera do dano moral. Já na esfera penal, é muito interessante que, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul enfrentou um caso em que um cidadão foi réu de uma ação penal e nesta ação penal ele sofreu uma condenação de 43 anos. Buscou-se, então, uma progressão de regime e ele não alcançou a progressão em função do advento da súmula 439 do STJ, que, para os casos em específicos de pessoas condenadas, nessa realidade será exigido um exame criminológico. O exame identificou que, se ele voltasse para o meio social, encontraria os mesmos recursos anteriores para continuar cometendo o delito. Nesse caso, ele foi condenado só na esfera criminal. Sim, perfeitamente. Esse caso do Rio Grande do Sul, ele foi condenado só na esfera criminal, mas lá também foi adjetivado como estelionato sentimental, porque as vítimas eram mulheres com um perfil social de maiores de 45 anos, divorciadas ou com alguma fragilidade no campo do sentimento. Professor, e para a gente encerrar, então, o nosso bate-papo, no caso, por exemplo, da questão em tela que apresentamos aqui, de o réu ser condenado a pagar R$100 mil, se porventura ele não tiver esse valor, essa quantia,
O que pode ser feito? Olha, são duas questões muito interessantes. Primeira coisa, o Tribunal de Justiça hoje, do DF, tem adotado duas figuras muito interessantes. A primeira vai dar oportunidade à autora de uma composição civil por meio do acordo. Se alcançar o acordo, teremos a extinção do processo ante o cumprimento do acordo. Se não cumprir, poderemos ingressar novamente e dar continuidade na execução. No segundo momento, nós teremos a possibilidade de, ele não tendo capacidade financeira para pagar, podermos, então, gerar um título de crédito, o qual poderá ser reclamado em qualquer outro momento futuro. Mas nada impedirá ela de ingressar com a ação de execução desse título gerado nessa sentença. E, consequentemente, depois pode se valer de penhora e assim por diante? Sim, vai poder utilizar todos os meios cíveis possíveis e reconhecidos pela norma para satisfazer a execução da sentença. Professor, muito obrigada pela presença e por toda a explicação aqui. Volte sempre. Nós que agradecemos. Obrigado a você e a todos os espectadores. Boa tarde. Boa tarde.